E a utilização de uma estratégia de redução da base de cálculo do imposto quebrou as barreiras do produto digital e agora chegou aos serviços de pedágio e estacionamento através do Sem Parar. Para quem é assinante do Sem Parar, você vai notar, por exemplo, dentro da sua fatura que agora você tem um serviço de audiobook. Numa parceria com a Esquilo, você tem então o valor desse serviço ali descontado da mensalidade e aí fica o valor da mensalidade que era antes. Isso causou, inclusive, um grande desconforto numa quantidade de usuários que começaram a abrir reclamações no Reclame Aqui, achando, por exemplo, que estavam pagando mais pelo serviço, sem notar, por exemplo, que esse valor estava descontado. Até aí tudo bem. O cliente, inclusive eu que sou cliente, não tive nenhuma mudança em relação ao valor que era cobrado. Então, por exemplo, eu pago o valor de R$ 30,49, continuo pagando R$ 30,49 pelo serviço. Ocorre que R$ 9,00 é esse tal de serviço de audiobook, que para mim não tem interesse nenhum. Mas, se a gente for analisar o que há por trás dessa estratégia, a gente consegue entender claramente por que essa estratégia ela acaba sendo interessante para uma empresa que tem aí esse tipo de prestação de serviço. Então, por exemplo, estima-se que existam 5,7 milhões de usuários aproximadamente do Sem Parar. Isso foi uma reportagem da Folha que falou a respeito disso. Então, eu não sei o número de usuários, mas estou pegando, por exemplo, aqui um cálculo simples em relação a isso. O Sem Parar, ele, por alíquota, ele tem 9,25% de COFINS e 2% de ISS. Essa informação, inclusive, está descrita na fatura. E a tributação ocorre sobre o valor da mensalidade, não ocorre, por exemplo, sobre o valor de outros serviços que são os repasses que acontecem, de estacionamento, de shopping e de também de pedágio e assim por diante. Então, se você fizer uma conta simples e você pegar, por exemplo, esses 5,7 milhões de usuários, hipoteticamente falando, e você multiplicar por R$ 9,00, nós chegamos ao faturamento de 51 milhões. Agora você pega, por exemplo, aquela base de cálculo, que no caso, por ser audiobook, você teria, no caso, o benefício tributário. E, consequentemente, você teria o benefício tributário sobre os 9,25 e também sobre essa base o ISS. Ou seja, somente isso, com essa redução de base de cálculo, se a gente multiplicar pelo valor, né, do faturamento desses 5,7 milhões, hipoteticamente como eu falei, nós chegaríamos a um valor de 5.700.000 reais no mês, ou depois de 12 meses, 68 milhões de economia tributária. Isso sem considerar os aspectos relativos também ao IRPJ e à CSLL. Ok, pode ter ficado um pouco confuso para você, mas isso não vem ao caso. O que eu quero exemplificar aqui são duas coisas importantes. O primeiro aspecto sobre a questão da escala. Quando você tem, por exemplo, uma venda recorrente, isso acontece dentro do mercado digital e você tem empresas que vendem serviços de assinatura que utilizam essa estratégia, então você tem uma redução tributária significativa. Um caso desse, por exemplo, é o meusucesso.com, que tem de fato ali uma série de e-books dentro do seu produto e também utiliza esse tipo de estratégia para poder ter uma redução tributária significativa, tá bom? Então, no caso do Sem Parar, nós estamos falando de algo que é completamente diferente da questão do serviço de produto digital, da venda de um produto digital, porque nós estamos falando de uma empresa, como eu já disse, né? Uma empresa que presta o serviço de intermediação nessa questão de estacionamentos e também de pedágio. Mas eles alteraram, né, o CNPJ, não sei qual é a data, mas se você pegar o CNPJ atual, você vai ver, por exemplo, que existe atividade de comércio de livros, comércio varejista de livros, comércio varejista de jornais e revistas e umas outras atividades aí que não vem ao caso. Mas essa atividade de comércio varejista que permitiria, por exemplo, esse enquadramento com relação aí à imunidade tributária. Ou seja, nós temos aí, com o poder da escala, uma diminuição tributária significativa numa parcela que é uma parcela da mensalidade. E aí, nessa transação, isso obviamente beneficiou muito a Sem Parar. O que a gente pode levar isso em relação ao mercado digital? Primeiro,
Da mesma forma que aqueles clientes que receberam ali a sua fatura, que veio discriminado aquele valor de R$ 9 e que nem se deram conta se houve ou não desconto sobre o valor da mensalidade, mas que fizeram uma reclamação, aqueles clientes eles estão perguntando o seguinte: mas eu nunca assinei nada de audiobook, eu nunca recebi nada de audiobook. Se você pegar até o site do próprio Separar, tem especificamente lá a informação clara de como se trata essa questão da parceria. Ok. Mas o cliente nunca contratou isso. Então, ou seja, na verdade, o cliente não vai utilizar isso. Quem vai utilizar isso? Quantas pessoas desse volume de usuários vai utilizar? Eu nem sei como é que faz para acessar e não tenho o menor interesse de acessar. Então, ou seja, na verdade, fica muito claro essa questão que não é para beneficiar o cliente, mas sim para poder ter ali um resultado financeiro que é, obviamente, do ponto de vista tributário. Qual a preocupação que você precisa ter? Primeiro, a sua empresa não é uma sem parar. Então, quando você tem uma empresa de um porte como esse, você tem um estudo tributário, você tem uma análise de risco, isso pode, de uma certa forma, hipoteticamente, ser descaracterizado pelo fisco por qualquer razão, e, consequentemente, vai ser discutido isso aí na esfera administrativa e na esfera judicial. Ponto. Agora, uma empresa de produtos digitais que está adotando esse tipo de estratégia e que às vezes nem tem, por exemplo, ali a possibilidade de ter um audiobook ou até mesmo de ter um e-book e está utilizando disso na venda de cursos online e não tem esse estudo para realmente dar ali mais segurança jurídica nisso, isso pode ser um grande problema. Porque a gente não pode levar isso de uma forma leviana. Nem estou aqui, em nenhum momento aqui, para poder discutir a estratégia do Separar. Só que é uma estratégia pública. As informações que eu estou colocando aqui são informações públicas, que estão no próprio site deles, são informações que estão em jornais falando sobre o número de usuários, na minha fatura, e exatamente no Reclame Aqui, ou seja, eu estou apenas colocando para você informações que são informações de ordem pública. E, consequentemente, quando você olha também o volume de empresas que estão adotando, mas vendendo produtos num valor muito significativo, por exemplo, um curso de R$ 900 e caracterizando, às vezes, 100% desse curso como se fosse um e-book. E aí é brincar com o perigo, né? Porque, vamos ser sinceros, como é que você vai justificar, por exemplo, de que você tem um e-book de R$ 900? E como é que fica essa relação anterior, né? Você vinha faturando e você vinha pagando, tributando o valor total, com o ISS, com a contribuição social, com o RPJ, porque muitas empresas estão pagando PIS e COFINS, mas estão deixando de pagar, no caso ali, os demais tributos. E acaba chegando ali a uma tributação mais ou menos de 6%. Mas, de repente, você mudou isso da noite para o dia. E agora, de repente, o seu produto ele virou de chave. E ele deixou de emitir nota fiscal de serviço e começa a emitir nota fiscal de produto. Qual é o tipo de risco que você tem aí? Isso não cabe a mim avaliar, porque esse tipo de orientação eu vou dar para os nossos clientes, nós vamos alertar os nossos clientes. O que acontece é que quando você começa a ver que esse volume de empresas que estão utilizando da estratégia de um e-book, de um audiobook, whatever, esse volume de empresas vai crescendo, consequentemente também o volume de riscos de chamar a atenção do fisco e de ter algum tipo de problema a nível generalizado também vai crescendo. E eu já disse em outros momentos e volto a alertar que existem perfis diferentes de empreendedores digitais. Empreendedores digitais que preferem ter ali um posicionamento mais seguro e pagam um imposto e fazem um planejamento tributário de acordo com aquilo que é efetivamente possível, sem caracterizar algo que na verdade eles sabem que eles não estão vendendo, e produtores digitais que são mais agressivos e que estão buscando ali uma redução tributária, às vezes extremamente significativa com relação à baixa dos impostos a serem pagos e, consequentemente, estão se colocando numa situação de risco que pode ali ter um problema futuro em relação a isso. Da nossa parte aqui da Taxi, por conta de toda a visão que nós temos de mercado e por conta de toda a visão realista, né, do ponto de vista tributário que nós temos, só cabe a gente orientar você que está acompanhando esse conteúdo aqui e orientar também os nossos clientes sobre ter cuidado em relação a isso. Achar, não é nem para um lado nem para o outro, é você achar qual é a relação segura entre um produto digital, no caso o infoproduto, né, e um e-book, por exemplo. Achar essa relação segura é o que é o caminho mais
interessante para você. Você consegue sim ter uma redução tributária. Agora, caracterizar todo o valor do seu infoproduto de curso como sendo, por exemplo, a partir de agora um e-book, e não vem com essa história de que é a nova visão do infoproduto, esse papo furado aí não existe, porque não existe outra lei que mudou, que criou uma nova visão do infoproduto. Isso aí não existe. A grande verdade é que existe sim o e-book, audiobook, existe o curso, existe a mentoria, existe o evento ao vivo, existe tudo isso e aí, consequentemente, existem as tratativas para cada um desses casos. Ficou alguma dúvida adicional? A Taxo está à sua disposição. Espero que mais esse exemplo aqui tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre esse assunto e nos encontramos no próximo conteúdo.